Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma feliz Páscoa a você que nos acompanha todos os dias neste canal. Que o ressuscitado possa estar presente em sua vida, em seu coração, que possa sempre sentir a presença do Cristo em sua vida. Antes da nossa reflexão do Evangelho, mais uma vez eu peço a você, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva lá na palavra inscreva-se, dá o seu joinha e aciona o sininho para que você possa receber as notificações do canal, das publicações que nós temos aqui. Então nos ajude aí na divulgação do Evangelho e da Palavra de Deus. Queremos fazer a nossa meditação do Evangelho de hoje, desta quarta-feira no oitavo da Páscoa, dia 15 de abril. O Evangelho do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35, que fala que naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, os discípulos discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com os rostos tristes e disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras e falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a oitava da Páscoa é o tempo da gente viver essa alegria do Cristo ressuscitado presente em nós. Cristo ressuscitou. Isso é uma alegria que nós temos dentro de nós. Mas onde encontrá-lo? Como experimentá-lo? Como sentir a sua presença? Esta receita os discípulos não tinham. E a liturgia de hoje nos indica a pista.
seja, a caminhada dos discípulos sem o ressuscitado, indo para Emaús, saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Eles, na verdade, podemos imaginar essa caminhada deles mais como uma fuga, ou seja, estão fugindo de Jerusalém, o lugar da cruz, do fracasso, algo para esquecer. O Mestre foi morto na cruz. Então, essa caminhada para Emaús é a caminhada do desânimo, do desencanto por tudo aquilo que aconteceu. Eles estão desorientados. Eles dizem: chegamos a esperar que ele era o Messias, mas o mataram. Então, a caminhada com o ressuscitado, ou seja, o ressuscitado, na verdade, ele caminha com a gente, todos os dias, todo momento. Não é que nem sempre nós percebemos a presença dele, mas ele sempre está conosco, ele sempre caminha. Nós é que nem sempre conseguimos perceber que Jesus está conosco. Como nos fala o Evangelho, os discípulos de Emaús estavam como que cegos e não conseguiram reconhecer Jesus. Então, o encontro com o ressuscitado, amados irmãos e irmãs, leva ao anúncio. Nos fala a palavra de Deus que imediatamente eles partiram, apesar de que já era de noite, eles tinham medo, tanto é que eles falam com Jesus: fica conosco, é tarde e a noite já vem. Mas diante do ressuscitado, eles não hesitam em sair de noite, correndo, ir ao encontro dos outros, e foram anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Então, o tempo pascal, o tempo da oitava da Páscoa, com a ajuda da palavra de Deus, que ilumina e esquenta o coração, somos convidados a sentir a presença do ressuscitado em nossa caminhada, nos dando sua força para transformarmos todos os caminhos de desânimo em sinais de esperança e as situações de paralisia, paradeiro, em nova caminhada. Que o Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, esteja presente em sua vida e no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.